Há uma força que move homens comuns a realizar feitos extraordinários. Ela não se vê nos olhos, mas arde por trás deles. Não está no berço em que nasceram, nem no dinheiro que herdaram, mas na decisão que fizeram, um dia, de nunca mais viver ajoelhados diante das circunstâncias. Essa força chama-se vontade, e ela tem mais poder do que qualquer diploma, qualquer padrinho, qualquer desculpa. Desde que o mundo é mundo, os que ousaram sonhar alto demais foram os mesmos que ergueram impérios com as próprias mãos. E não me refiro a castelos de pedra, mas a fortalezas mentais. Gente que perdeu tudo, foi humilhada, ridicularizada, ignorada, e mesmo assim construiu riqueza. E mais que isso, construiu resiliência. Porque dinheiro sem estrutura interna é como ouro nas mãos de um tolo. Brilha por um tempo, mas desaparece com o primeiro sopro do caos. Olhe ao seu redor. Veja a massa adormecida, entorpecida pela rotina, escrava de boletos de chefes que desprezam, de uma vida que não escolheram. A maioria sobrevive, mas poucos vivem. Por quê? Porque poucos param para pensar. Pensar de verdade. Perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito que me mantém em pé quando tudo desmorona? Não é o talento que separa os vitoriosos dos derrotados, é a mentalidade. É o fogo invisível da convicção. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de acender a lâmpada, porque ele sabia que a falha não é um obstáculo, mas um degrau. Enquanto uns enxergam fracasso como fim, os gigantes enxergam como instrução. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Henry Ford faliu 5 vezes antes de revolucionar o mundo. Abraham Lincoln perdeu tantas eleições que teria desistido se sua alma não fosse feita de aço temperado pela dor. Você acha que foi sorte? Não. Foi disciplina. Foi visão. Foi fé inabalável no invisível. E você? Tem coragem de olhar para dentro de si e encarar sua própria verdade? Não aquela versão polida que mostra nas redes sociais, mas o ser humano cru com medos, traumas, desejos reprimidos e um potencial que grita por ser libertado? Esse é o ponto de partida. É aí que começa a alquimia da transformação. Você quer riqueza? Antes terá que merecê-la. E merecer não significa esperar sentado por um milagre. Significa levantar todos os dias com um propósito ardendo no peito e a recusa absoluta de viver abaixo do seu potencial. Significa colocar a alma no que faz, mesmo quando ninguém aplaude. Os que constroem riqueza verdadeira não esperam motivação. Eles cultivam disciplina. Sabem que a ação constante cria clareza, e a clareza é o que mata a dúvida. O homem que sabe onde quer chegar não se deixa parar por tropeços. Ele tropeça, mas levanta com mais raiva, mais foco, mais fome. Fome. Essa é a palavra. Você está com fome? De verdade? Porque o mundo não entrega seus tesouros aos mornos. Ele testa, ele empurra, ele fere, e só depois, recompensa aqueles que permanecem de pé, mesmo sangrando. Não há riqueza sem batalha. E a maior de todas acontece no silêncio da mente. Quando todos dormem e você está lá, debatendo-se entre desistir e continuar. Quando a tentação de voltar à zona de conforto sussurra no seu ouvido, é aí que o guerreiro se revela. Você pensa que resiliência nasce com o tempo? Não. Resiliência nasce da escolha deliberada de não ceder. É construída na repetição, na renúncia, no ato de calar o mundo lá fora para ouvir a voz da sua essência. E essa voz nunca grita. Ela sussurra, mas é mais poderosa do que qualquer aplauso, porque ela vem da verdade. Todo ser humano tem um dom, uma chama, uma energia que pulsa e clama para ser canalizada em algo maior. Mas a maioria abafa essa chama com distrações, vícios, comparações e a maldita crença de que não é para mim. Você já disse isso? Não é para mim? Quem disse? Quem foi que te convenceu de que você não é suficiente? Que precisa ser mais bonito, mais jovem, mais inteligente, mais rico, antes de começar? A verdade, você já tem tudo o que precisa para dar o primeiro passo. O resto virá no caminho, mas só se você tiver coragem de caminhar mesmo sem garantias. Porque a vida nunca dá garantias,
dá oportunidades disfarçadas de caos. A mente é um campo de batalha. Ou você a domina, ou é dominado. Ou você escolhe o que pensar, ou é escravizado por pensamentos que nem são seus. A sociedade inteira conspira para que você acredite que não pode, que é tarde demais, que você precisa de permissão. Mas não precisa. O único aval que importa é o seu. Quando você muda sua mente, muda sua energia. E quando muda sua energia, muda sua realidade. Porque tudo começa no invisível. Ideias são invisíveis, intuição é invisível, fé é invisível, mas movem montanhas quando estão alinhadas com ação determinada. Não estou dizendo que será fácil, estou dizendo que será transformador. A jornada para construir riqueza e resiliência não é linear. É uma estrada acidentada, cheia de curvas, buracos, noites escuras. Mas cada cicatriz se transforma em medalha. Cada queda em lição. Cada não em combustível. Você não precisa saber tudo. Precisa apenas decidir que não voltará atrás. Que não há plano B. Que sua vida tem um propósito maior que sobreviver. Você foi criado para criar, para manifestar, para deixar um legado que ecoe depois que sua carne se for. Riqueza é apenas uma consequência natural de quem vive com intenção, de quem serve com excelência, de quem planta com coragem. Não fuja da dor. A dor é professora. É ela quem expurga o ego e revela a essência. É ela quem te mostra quem você realmente é, quando ninguém está olhando. Os grandes homens da história não fugiram da dor. Eles a enfrentaram como se fosse parte do processo. Porque é. A dor molda. A dor forja. A dor não é sua inimiga. Ela é a lâmina que esculpe a versão mais afiada de quem você pode se tornar. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. A dor não é eterna. O sacrifício não dura para sempre. O que dura para sempre é o que você constrói a partir disso. A força, a sabedoria, a fé inquebrantável. Tudo isso nasce quando você permanece firme no fogo, sem desviar o olhar. Quer saber o que separa os que vencem dos que assistem à vitória dos outros? Propósito. Quem tem um porquê forte o suficiente, aguenta qualquer como. O homem que tem uma missão não negocia com a mediocridade. Ele não se distrai. Ele não se rende. Ele sabe que cada minuto importa, que cada ação constrói ou destrói seu futuro. Vivemos em um tempo de excesso de informação e ausência de direção. Gente que lê 1000 livros, mas não aplica uma lição. Gente que coleciona cursos, mas não dá um passo. Mas você não precisa de mais informação. Precisa de decisão, coragem, clareza. Uma visão tão poderosa que te arranca da cama de manhã, como se o mundo dependesse do seu movimento. E, de certa forma, depende. Porque a sua transformação será o exemplo que libertará outros. A sua vitória abrirá portas invisíveis para pessoas que ainda nem sabem que podem vencer. Você não está sozinho. Seu progresso é um ato de rebelião contra a narrativa do conformismo. Sua ascensão é uma revolução silenciosa. Mas toda revolução começa com uma decisão interna. Não vou mais viver pequeno. Essa decisão muda tudo. Ela reorganiza suas prioridades, recalibra seu foco, endurece sua mente. Você para de buscar aprovação e começa a buscar excelência. Você para de implorar por migalhas e começa a construir seu próprio banquete. Você para de culpar e começa a criar. E criar exige coragem, porque exige que você veja o que ainda não existe. Exige que você fale quando ninguém ouve, que continue quando ninguém acredita, que invista quando tudo parece arriscado. Mas os que constroem legados sabem, o maior risco é não arriscar. Você não nasceu para repetir padrões. Você nasceu para quebrá-los. Não nasceu para manter tradições que te mantêm preso. Nasceu para desafiar as estatísticas, as expectativas, os limites invisíveis que te colocaram desde a infância. E para isso, precisa dominar a arte mais subestimada do sucesso, a disciplina. Disciplina é liberdade em construção. Ela parece restrição, mas é exatamente o que te liberta.
liberta do caos, da ansiedade, da confusão. Quando você se compromete com um plano e o executa todos os dias, mesmo sem vontade, você prova para o universo que está pronto para mais. O universo não recompensa intenções, recompensa ações. E ações consistentes transformam qualquer homem comum em uma força imparável. Você pode ser essa força, mas precisa agir como ela, antes mesmo de se sentir pronto. Todos os visionários começaram pequenos, todos os titãs começaram inseguros. A diferença? Eles começaram. Eles deram o primeiro passo, mesmo tremendo, e a cada passo construíram confiança, porque a confiança é consequência da ação, não da espera. Você quer acreditar mais em si? Então pare de esperar. Comece a fazer o que precisa ser feito mesmo quando está cansado, mesmo quando tem medo, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a semente da grandeza, ação com intenção, repetida até virar instinto. E com o tempo algo muda. Você para de reagir ao mundo e começa a moldá-lo. Para de viver no modo sobrevivência e entra no modo criação. Para de buscar atalhos e começa a construir pontes. E essas pontes te levam a lugares que hoje você nem ousa imaginar. Mas para chegar lá, vai precisar de uma qualidade rara, quase extinta: responsabilidade radical. Significa que tudo, absolutamente tudo na sua vida, é sua responsabilidade. Não sua culpa, mas sua responsabilidade. O que você aceita, o que você tolera, o que você ignora, tudo isso molda seu destino. A cada decisão, você está esculpindo seu futuro, seja consciente disso ou não. Não espere pelo governo, não espere por resgate, não espere que alguém veja seu valor. Veja você, acredite você, levante você. A vida é dura, sim, mas você é mais. Você foi feito para se adaptar, para crescer, para transformar o caos em ordem e a dor em potência. E sabe qual é o primeiro sinal de que você está no caminho certo? O desconforto. Sim, o desconforto é o sintoma da expansão. Quando você sente medo, pressão, dúvidas, significa que está crescendo. O problema não é se sentir desconfortável. O problema é querer conforto o tempo todo. Porque conforto constante gera estagnação. E estagnação é a morte do potencial. Portanto, abrace o desconforto. Use-o como bússola. Se está difícil, você está indo na direção certa. Se dói, é porque está se rompendo com uma velha versão de si. Uma versão que te serviu até aqui, mas que não pode te acompanhar para o próximo nível. O próximo nível exige outra identidade, outra postura, outra energia. E essa transição é solitária, mas necessária. Porque os maiores saltos acontecem quando você finalmente entende que não precisa de aprovação, apenas de coragem. Coragem para falhar, para recomeçar, para dizer não, para se afastar, para se reinventar. Coragem para parar de sobreviver e começar a viver como alguém que sabe o próprio valor. Porque é isso que você é, um ser de valor inegociável. Mas valor só tem poder quando você o reconhece, quando você se posiciona. Quando você traça uma linha e diz: daqui em diante eu não vivo mais abaixo do que mereço. E acredite, o mundo responde. Não de imediato, mas responde. Ele testa você. Ele observa o quão sério você está. Ele lança obstáculos, dúvidas, atrasos. E cada vez que você permanece firme, mesmo diante do silêncio, mesmo sem resultados visíveis, você está criando raízes, raízes profundas. E só com raízes profundas você suporta os ventos da vida, os vendavais do fracasso, as tempestades da crítica, os terremotos das perdas. Porque não é a altura que destrói uma árvore, é a fraqueza das raízes. Por isso, fortaleça-se por dentro antes de tentar construir por fora. Fortaleça sua mentalidade, porque a mente é o campo de batalha mais importante que existe. Você pode ter todos os recursos do mundo, mas se sua mente estiver dominada por escassez, medo e dúvida, você se sabota. Mas o inverso também é verdadeiro. Você pode começar sem nada,
sem dinheiro, sem apoio, sem estrutura, e ainda assim vencer, se tiver uma mente treinada para abundância, fé e persistência. É o que fizeram homens como Abraham Lincoln, que enfrentou fracassos políticos por décadas antes de se tornar um dos presidentes mais icônicos da história. É o que fez Walt Disney, demitido por falta de criatividade, antes de criar um império de imaginação. É o que fez Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de acender uma lâmpada. Esses homens não eram especiais. Eles apenas recusaram desistir. Recusaram aceitar o que o mundo dizia sobre eles. E essa recusa, essa teimosia sagrada, essa insistência quase insana, é isso que constrói lendas. Você tem isso em você. Todos temos, mas poucos têm coragem de acessá-lo, porque acessar essa força interior exige que você abra mão de desculpas, de vítimas, de distrações, de histórias antigas que você conta a si mesmo para justificar sua estagnação. A verdade nua e crua é que ninguém virá te salvar. E isso é libertador, porque significa que você também não precisa esperar ninguém. O poder está nas suas mãos, agora, hoje, neste momento. Você pode começar pequeno, mas precisa começar. Precisa quebrar a inércia, precisa movimentar a energia ao seu redor. Precisa agir como se o seu destino dependesse disso, porque depende. E sim, haverá quedas, desânimo, solidão, incertezas. Mas a cada vez que você se levantar, algo dentro de você se fortalece. Uma camada de resiliência se forma. E essa resiliência, esse músculo invisível da alma, é o que sustenta os verdadeiros gigantes. Porque não é o talento que separa os grandes dos medíocres. É a capacidade de continuar, de levantar uma vez mais, de tentar de novo com o coração partido, com os bolsos vazios, com o corpo cansado, mas com a mente firme. E ao fazer isso, você muda. Você muda de vibração, muda de ambiente, muda de resultados. O mundo começa a abrir portas, não por magia, mas porque você se tornou magnético. Você virou um ímã para oportunidades, ideias, conexões. Mas tudo começa dentro, com o tipo de pensamento que você cultiva, com o tipo de hábito que você repete, com o tipo de padrão que você tolera, com o tipo de vida que você acredita merecer. Se você acredita que nasceu para apenas pagar contas e sobreviver, é isso que vai viver. Mas se você acredita, no mais íntimo do seu ser, que nasceu para impactar, prosperar, liderar, criar, construir, então prepare-se, porque essa crença é uma semente de revolução. E toda revolução precisa de combustível. O seu será a ação, a disciplina, o foco. Mas também, e não se esqueça disso, a gratidão. Porque o que você valoriza, expande. O que você agradece, se multiplica. Não espere a vida mudar para sentir gratidão. Sinta gratidão agora, pelas batalhas que te fortalecem, pelas lições que te lapidam, pelos atrasos que te redirecionam. A gratidão transforma o que você tem em suficiente e o suficiente em abundância. Ela limpa seus olhos, alinha seu coração e te conecta com um poder maior, algo que nenhuma técnica, nenhum curso, nenhum mentor pode substituir. E quando você vive em estado de gratidão, algo mágico acontece. Você para de correr atrás da vida e começa a caminhar com ela. Você entra em sintonia, em fluidez, em coerência. Você entende que não precisa provar nada para ninguém, só precisa se tornar tudo o que foi criado para ser. E isso, meu amigo, minha amiga, exige um compromisso inegociável com sua visão. Uma visão clara, forte, viva, tão vívida que você consegue tocá-la mesmo de olhos fechados, tão poderosa que te empurra nos dias difíceis, tão intensa que te atrai como um farol no meio da escuridão. Essa visão é seu norte, sua âncora, seu motor. E se você a proteger, alimentá-la, reafirmá-la todos os dias, ela se tornará real. Mas atenção, visão sem ação é ilusão, e ação sem disciplina é desperdício. É aqui que muitos caem. Eles sonham alto, mas acordam tarde. Falam de riqueza,
mas vivem na escassez. Querem liberdade, mas são escravos de distrações. Você não pode esperar vencer na vida agindo como se estivesse brincando com ela. Ou você constrói o hábito, ou será destruído pelo impulso. A disciplina é o tijolo sagrado que edifica o império da sua vida. E não se engane, ela não é confortável, não é empolgante, ela é, muitas vezes, solitária, mas é nela que a liberdade nasce. Afinal, o que é liberdade, se não a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando? Os grandes entendem isso. Eles não dependem de motivação, eles dependem de estrutura. Eles criam rotinas, protegem seu tempo, blindam seu foco. Eles dizem não com facilidade, porque eles sabem que cada sim para algo fútil é um não para seu propósito. Você quer ser rico? Então comece vivendo como alguém que já é. E não falo de ostentação, falo de mentalidade, falo de presença, falo de postura. Pessoas ricas não perdem tempo. Elas investem, elas observam, elas estudam, elas se cercam de pessoas melhores. Elas protegem sua energia como quem protege um tesouro. E por falar em tesouro, deixe-me te contar algo que poucos têm coragem de dizer. O verdadeiro ouro não está no dinheiro. Está na sua capacidade de gerar valor. Está na sua mente, nas suas ideias, na sua persistência. Se você perder tudo hoje, mas tiver essa força interna intacta, você reconstrói. Talvez mais rápido, talvez melhor. Porque a verdadeira riqueza é resiliência. É o poder de se adaptar, de mudar sem perder sua essência, de dobrar sem quebrar, de cair sem se render. Ford perdeu tudo, 2 vezes. Edison, como dissemos, fracassou centenas de vezes. Oprah foi abusada e rejeitada. Jobs foi expulso da própria empresa. Mandela ficou décadas na prisão. E cada um deles saiu maior do que entrou. Não por mágica, mas porque recusaram ser vítimas das circunstâncias. Eles entenderam que a vida não acontece para nos punir, mas para nos preparar. Cada crise, cada dor, cada traição é um convite, um chamado para transcender, para sair da superfície, para se tornar mais forte, mais consciente, mais desperto. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para transformar, para deixar algo, para acender tochas nos corações apagados ao seu redor. Mas isso só será possível se você, primeiro, acender a sua. E essa chama é acesa com ação, com movimento, com coragem, mesmo tremendo, mesmo sem garantia, mesmo com medo. Porque coragem não é ausência de medo, é decidir que o medo não vai dirigir sua vida. E se você fizer isso, algo muda. Primeiro dentro, depois fora. As oportunidades vêm. As pessoas certas aparecem, os recursos fluem, porque você se alinhou, você virou a chave. E talvez ninguém perceba no começo, mas você vai saber, porque você vai andar diferente, vai falar com mais firmeza, vai dormir em paz, porque vai saber que está finalmente no controle. E isso é impagável. Agora escute com atenção, porque isso pode mudar tudo. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser consistente. Você não precisa saber tudo. Só precisa agir com o que sabe. Você não precisa da aprovação de ninguém. Só precisa da sua decisão. E se hoje for o dia em que você decidir, com todo o seu ser, que está cansado de sobreviver, cansado de desculpas, cansado de se diminuir, então o universo inteiro começa a se mover a seu favor. Não porque ele te deve algo, mas porque você, finalmente, se tornou digno de receber. Você se tornou a fonte, o criador, o arquiteto. E isso, meu amigo, minha amiga, é o verdadeiro sucesso. Não o sucesso que brilha nas redes, mas o que ecoa na alma, o que transforma famílias, o que cura gerações, o que inspira multidões sem dizer uma palavra. É o sucesso silencioso, firme, inabalável. É o legado. E ele começa agora, neste instante, com você decidindo que não aceita mais uma vida abaixo do seu potencial, que não se curva mais ao medo, que não negocia mais seus sonhos,
que não se adapta à mediocridade, que não adia mais o inevitável, porque a verdade é que o tempo está passando. E cada segundo que você hesita é um segundo que você se afasta do seu destino. Então levante-se, não fisicamente, mas internamente. Levante sua visão, seu padrão, seu comprometimento. Assuma o comando da sua existência e construa com cada pensamento, cada decisão, cada ação, a sua liberdade, sua riqueza, sua resiliência. Porque no fim das contas, não é sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna. E quem você se torna é o seu maior presente para o mundo. Você pode perder dinheiro, pode perder amigos, pode perder status. Mas se você se torna alguém inquebrável por dentro, nada, absolutamente nada, poderá te deter por muito tempo. E é aí que mora o verdadeiro segredo do sucesso duradouro. Não é o carro, não é a casa, não são os aplausos, é a evolução. É o homem ou mulher que você precisou se tornar para alcançar aquilo tudo. A disciplina que precisou forjar. Os medos que precisou encarar. As noites em claro, os nãos que ouviu, os fracassos que engoliu, o silêncio que suportou. Você não vence porque a vida facilita. Você vence porque você ficou mais forte do que a dificuldade, mais resiliente do que a dor, mais determinado do que o cansaço. E quando essa força nasce, ela não morre mais. É por isso que alguns parecem inabaláveis. Eles não são especiais. Eles só decidiram que não iam mais fugir, que não iam mais viver como vítimas do acaso, que iam a qualquer custo esculpir o próprio destino. E se você quer viver nesse nível, você precisa entender algo. O mundo não te recompensa por desejar. Ele te recompensa por merecer. E merecimento se constrói na ação diária, nos hábitos, no caráter, na paciência. Você planta por meses antes de colher. Você constrói em silêncio antes de ser ouvido. Você se aperfeiçoa no escuro antes de brilhar no palco. E quanto mais você faz isso, quanto mais você se molda na fornalha da consistência, mais inquebrável você se torna. Porque o que vem fácil, vai fácil. Mas o que vem da profundidade da alma, da luta interna, da reconstrução diária, isso ninguém tira. Isso é seu. E quando você chegar lá, e vai chegar se não desistir, vai perceber que não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre honrar o que você poderia ter sido. Era sobre liberar todo o potencial que estava trancado dentro de você, sufocado por dúvidas, procrastinação e medo. Era sobre cumprir o chamado. Porque você não nasceu por acaso. Você não está aqui à toa. Há um propósito específico batendo no peito, pedindo para sair. E ele só será ouvido se você silenciar o ruído do mundo e escutar a si mesmo. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que está adiando. Você sabe o que está te prendendo. E se sabe, tem tudo o que precisa para mudar. Porque o mais importante não é o que você tem. É o que você decide fazer com o que tem. E se você decidir agora dar esse passo, um novo ciclo começa. Um ciclo de clareza, de força, de visão. Um ciclo onde você para de reagir e começa a criar. Onde você para de sobreviver e começa a liderar. Onde você não apenas deseja o sucesso, você se torna ele. E nesse ponto, nada é mais poderoso que você. Porque você se libertou da dúvida. Você se reconectou com sua verdade. Você se levantou, Moss, por dentro e por fora. E o mundo inteiro terá que se adaptar à sua nova frequência. Você não precisa pedir permissão para ser grande. O mundo não precisa reconhecer seu valor antes que você o abrace. A história sempre foi moldada por pessoas que decidiram que não iam mais esperar, que não iam mais se contentar com o que é, que iriam, a partir daquele momento, tornar-se a própria revolução. E você? Vai esperar mais quanto tempo? Vai dar mais quantos anos da sua vida para o medo? Para a procrastinação? Para o julgamento alheio? Está na hora de decidir. Decidir que você vai ser o ponto de virada da sua família. Que você vai ser a geração que muda o roteiro. Que você vai ser aquele ou aquela que olha para trás, vê toda a dor, a escassez, a mediocridade e diz:
Chega. Você não é fruto das suas circunstâncias. Você é fruto das suas decisões. E quando uma decisão é verdadeira, não uma vontade passageira, não um impulso temporário, mas uma decisão com sangue nos olhos, com alma envolvida, o universo responde. A vida se curva, as oportunidades se alinham, os obstáculos recuam, porque você se tornou inevitável. E não há nada mais poderoso do que um ser humano que se tornou inevitável, que não depende mais da aprovação, que não espera mais o momento certo, que não precisa mais de condições ideais, que levanta com propósito, que caminha com clareza, que respira disciplina, que age com fé. Essa pessoa move montanhas, e essa pessoa pode ser você, mas só se você se comprometer de verdade. Não amanhã, não segunda-feira, agora, aqui, neste exato momento em que sua alma está ouvindo isso e dizendo em silêncio: é isso, é agora. Levante-se, não com gritos, mas com presença. Não com promessas, mas com convicção. Não com pressa, mas com firmeza. E então caminhe, um passo de cada vez. Mesmo tropeçando, mesmo com dor, mesmo com dúvidas, porque é assim que as lendas começam. Não com perfeição, mas com decisão. Você não veio ao mundo para ser mais um. Você veio para incendiar, para transformar, para construir algo tão sólido por dentro que nada do lado de fora seja capaz de derrubar. E quando sua jornada parecer difícil, lembre-se, isso não é um castigo, é um privilégio, porque os grandes são forjados no fogo, e você nasceu para ser grande. Construa sua riqueza com sabedoria, construa sua resiliência com coragem, construa seu sucesso com alma. E quando tudo isso estiver diante de você, quando os frutos da sua escolha florescerem, olhe para trás, com orgulho e diga: eu fiz isso, ninguém me deu, eu construí, eu mereci. E nesse instante, você saberá, você não apenas venceu, você se tornou inesquecível.